Olá minhas traças, estamos de volta a mais um vídeo do canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura empoderadora e significativa, porque aqui eu acredito piamente que a literatura, a educação, a cultura e todo esse universo são muito importantes para reduzir as desigualdades entre as pessoas e para empoderar as pessoas também. E falando sobre empoderamento, sobre literatura significativa, hoje nós voltamos com mais um vídeo da nossa série Para Ler Mulheres Negras 2021, o famoso hashtag Leiaspretas 2021, em que todo mês eu estou lendo e fazendo a resenha de pelo menos uma autora negra. A nossa resenha anterior foi Quarto de Despejo, da autora brasileira Carolina Maria de Jesus. E a resenha de hoje vai ser de Kindred, Laços de Sangue, de Octavia Butler. Um livro sensacional. Então fiquem de olho nessa nossa resenha de hoje. Mas antes de mais nada, aproveita e venha fazer parte do universo maravilhoso do Leia Preta Leia e se tornar uma tracinha oficialmente, se inscrevendo no canal. E se você é ou não é uma tracinha, já aproveita e deixa o seu like para você mostrar o seu apoio e que você gosta sim desse tipo de conteúdo. E vamos ao vídeo. Bom, pessoal, o nome desse livro é Kindred, Laços de Sangue. Kindred em inglês quer dizer aparentado, irmão, enfim, tudo aquilo que é laços de sangue. Mas, na minha humilde opinião, esse livro deveria se chamar Que Merda, em vez de Kindred, Laços de Sangue. Eu vou pedir pra minha editora botar pi nesses meus xingamentos, porque a gente não tem a menor condição da agonia que eu senti ao ler esse livro. Primeiramente, já vou deixar um aviso que eu vou me esforçar assim, muito para não dar spoiler dessa história, porque é uma dessas histórias, principalmente por ser uma ficção fantástica, por ser uma ficção científica, é bom a gente não dar spoiler, porque senão você perde um pouco a graça realmente de ler esse livro, mas vai ser bem difícil ler. Ele é uma ficção científica que fala muito sobre viagem temporal, viagem tempo-espaço, só que em vez de viagem para o futuro, nós temos uma viagem ao passado, e é justamente por isso que esse livro dá tanta agonia. Talvez para você branco, branca ou brancs que esteja assistindo este vídeo ou que lê esse livro, não dê uma agonia tão grande, mas amore, se a senhora for negris, for pretinho, vai ficar agoniada. Porque como é que funciona as nossas histórias? Nós temos uma heroína e bota a heroína nisso, porque essa personagem, ela realmente precisa de capa, né, chicote e poderes para controlar o tempo, né? Tem que ser uma tempestade da vida do X-Men para conseguir passar pelo que ela passou. Essa heroína se chama Edana, ou Dana, né? Ela é uma mulher negra de 22, 23 anos. 22, 23 ou 24? Não, ela tem acho que 25 para 26 anos. E a Dana é uma mulher negra que vive nos Estados Unidos dos anos 1976. Ela mora na Califórnia, em Los Angeles, e ela é casada com Kevin, que é um homem branco, né? E aí tem toda uma questão sobre o casamento multirracial, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas enfim. E essa pessoa, de repente, nos primeiros momentos do livro, ela já faz a sua primeira viagem espaço-tempo. E ao invés dessa pessoa ir para 2021, ou 2031, 2041, quando a situação dos negros, né, já está melhor, lembrando que ela é de 1976, então assim, já não está lá muito bom, né? Vamos dizer que a situação de racismo estrutural, essas coisas não eram tão discutidas por todo mundo, né? Essa era uma coisa que era discutida pelo movimento negro, mas não estava tão em voga. Mas assim, racismo é racismo, né, gente? Então o que que essa criatura acontece? Elas, por algum motivo, que eu vou deixar já um spoiler, não fica explicado no livro, que é o que me dá mais nervoso, ela faz uma viagem para o passado, e não é para qualquer passado, ela vai para o ano de 1815. Ou seja, no meio da escravidão, né, americana e na escravidão brasileira também. E além dela ir para 1815, ela não está na Califórnia, até porque o estado da Califórnia não existia. Ela vai para um estado do sul, que agora eu não me lembro, se é Maryland, West Virginia, enfim. Ela vai para um estado do sul dos Estados Unidos, o chamado de Antebellum South,
que em português e em latim, antebellum, significa antes da guerra. O que quer dizer que ela vai parar no estado do Sul antes da Guerra de Secessão e, obviamente, antes da unificação dos Estados Unidos, ali no governo do Abraham Lincoln. Então ela estava num estado, assim, muito escravocrata, sabe? Sistema escravocrata básico. Ela não estava no norte, embora também existam registros que a escravidão no norte não era legal, mas ela foi parar, assim, no cancro, por assim dizer, né? No ponto terrível da história. Mas por que essa sujeita faz essa viagem? A Dana, ela sabe que essa família dela, que hoje é uma família liberta, né, obviamente, ela é fruto de um casamento, um cruzamento, uma miscigenação entre um senhor de escravos, um homem branco, né, e sua consorte, sua escrava, sua esposa. Eles não sabiam. Eles sabem que existe uma antecedente dela, uma tataravó dela, que era filha de uma mulher escravizada. Na verdade não era escravizada, era de uma mulher liberta, negra, com um homem branco de uma favela, de uma fazenda de escravos, né? Que são os Welling. Esse cara se chamava Rufus, né? Welling. E aí, na primeira viagem ao passado, ela se encontra numa situação em que esse menino, o Ruth Welling, está se afogando com 3, 4, 5 anos de idade, e ela vai e o salva de se afogar. E ela passa, tipo, sei lá, 5, 10 minutos nessa primeira viagem do tempo e já se mete numa confusão, porque ela salva o menino, mas aí a mãe dele, o Margaret Welling, não entende que ela está salvando a criança de se afogar. Ela chega e agride a Dana, e aí dá de cara com o Tom Welling, que é o pai do menino, que tá lá com a espingarda enorme. E aí, nesse momento, ela volta pro presente. E ela está em casa junto com o Kevin, e o Kevin vê ela desaparecer e reaparecer em outro lugar. Só que o que se passou lá durante 10 minutos, nesse ambiente do sul, aqui se passou 3 segundos. Então, a cada vez que ela faz uma viagem no tempo para o passado, sempre para essa situação dessa família, sempre para esse enredo tenebroso, existe uma diferença temporal muito grande. Então, se ela passa, sei lá, 8 meses com os Welling, aqui passou 3 horas. Se ela passa 50 minutos com ele, aqui passou 2 segundos. Se ela passa 9 dias, sei lá, 5 anos com ele, aqui passa 9 dias. Então existe essa diferença de tempo, mas não existe uma progressão. Não é um tempo que existe uma proporção. Então a gente nunca fica sabendo realmente onde e quando que ela vai cair e quanto tempo vai passar do lado de cá. A gente sabe que, obviamente, o tempo no presente, 1976, ele é mais curto do que o tempo que ela passa no passado. E aí a gente percebe, das 3 primeiras vezes que ela vai se encontrar com o Rufus ainda criança. E ela acaba salvando ele de colocar a vida dele em risco nessas primeiras questões. Só que na primeira vez que ela vai, ela não tem tempo nem para saber de onde ela está. E aí só na segunda vez em que ela volta ao passado, que ela consegue perceber que ela está em 1815 naquele lugar escravocrata do sul dos Estados Unidos, na casa desta família. Que merda! E a situação da vida da Dana vai ficando cada vez mais complicada. O que acontece? A família acaba tendo uma certa aceitação deles, ela tem uma certa passabilidade nessa família, porque ela acaba sempre salvando a vida do Rufus de um jeito ou de outro. E eles meio que se tornam amigos. E aí ela descobre que o Rufus ele é uma espécie de descendente dela. Então ela tenta ajudar e ao mesmo tempo tenta fazer com que essa criança, que é um menino extremamente explorado pelo pai, que é esse grande escravocrata, um cara super racista, ela tenta fazer com que ele cresça menos racista. Ao mesmo tempo que ela tenta descobrir qual é a missão dela, que não fica clara, a gente não sabe por quê. A gente sabe que ela passa pro passado em algumas situações onde o Rufus acaba sem querer colocando a vida dele em risco, como na primeira vez que ele se afoga, na segunda vez em que ele quase põe fogo na casa, mas ele ainda é criança. E à medida que ela vai voltando, a família dos Welling e os escravos da região acham que ela é uma bruxa, alguma coisa assim, porque ela não envelhece. Então eles não sabem muito bem o que é que ela faz ali, mas ela acaba descobrindo também essa antepassada, que seria a mãe da tataravó dela, e ela acaba se envolvendo. Só que a cada vez que a Dana volta para o passado, meus amores, é uma desgraça. Primeiro que ela não tem aviso nenhum, ela só percebe que ela tá ficando nauseada e tá com uma tontura e ela volta. Mas ela não tem aviso nenhum, então ela começa a voltar ao passado e ela traz uma espécie de bolsa
de lona com uns utensílios para ver se ela consegue se ajudar. E ela tá sempre com roupas de homem, ela tá sempre de calça e de blusa e etc. E isso choca muito a população. Por que ela se veste como homem? Então as pessoas começam a achar que ela é meio esquisita e tem um pouco de medo. Mas ela se mete em cada situação, porque ela não se mete em situações, meus amores. Ela é uma mulher livre do século XX que acaba estando presa numa situação de um sul escravocrata. E o que é mais interessante do livro da Octavia, além da agonia de você saber que aquela mulher está o tempo inteiro correndo risco de vida, não só ela, mas todos os outros escravos, são as relações de poder que ficam muito claras. Uma das coisas que Octavia deixa claro é essa relação mestre e escravo. Como é o processo de quebra do espírito do escravo até que essa pessoa não aceite, né, mas que ela aceite mesmo, consciente ou inconscientemente, a sua situação como cativo. E não é uma aceitação plácida, é simplesmente assim: eu não sei se eu quero passar por esse sofrimento de novo. Eu fui espancado, colocaram grilhões em mim, colocaram ferro quando eu tentei fugir. Será que eu vou querer fugir de novo? Ou existe uma outra coisa que esse Tom Welling faz, que o Tom Welling ele não é pintado como um demônio, nem o Rufus. Eles são pintados como homens brancos, frutos daquela cultura, que estão na posição de poder, porque eles são escravocratas. Eles são senhores de escravos. Ele pune as escravas, por exemplo, vendendo seus filhos, e mantém alguns filhos cativos. Então ele mantém aquelas mulheres presas, porque ele sabe que poderia ser envenenado, ter a comida envenenada. Então ele mantém as famílias de escravos separadas. Alguns escravos eles deixam que se casem, não existe casamento verdadeiro, né? Mas ele deixa que eles se juntam para manter essas pessoas cativas. Ele mantém assim os homens muito fortes, os negros escravizados, meio cativa, porque eles temem pelos filhos, e ao mesmo tempo é extremamente punitivo com os escravos que tentam fugir. E a Octavia vai destrinchando essa relação de mestre e escravo, que às vezes fica difícil da gente entender porque que uma maioria de escravos acabava trabalhando, cedendo o seu trabalho para esse homem branco, que era uma minoria. E fica parecendo que essas pessoas não se rebelavam, mas elas se rebelavam muito. Existiam muitos escravos fugídios. Aqui já existia o Underground Railroad, que era um grupo de pessoas que ajudava, né, as pessoas a fugirem. Inclusive ela fala da figura da Harriet Tubman, que anos depois vai ajudar os escravos a fugirem, né, mais de 300 ou 3 mil escravos a fugirem, pessoas escravizadas. Mas como o sistema é todo criado para manter essas pessoas cativas, porque ela volta para o passado como uma mulher negra sem papéis, sem o seu papel de alforria, ou o papel que o patrão está te liberando para uma noite de folga. Então ela pode cair na mão de pessoas. Existia uma figura de umas patrulhas, que eram pessoas brancas que ficavam atrás de escravos fugídios e ganhavam dinheiro. A verdade é que o sistema, embora os negros, né, nesse caso fossem maioria, o sistema era todo feito para que essas pessoas não conseguissem sair desses grilhões. Era muito difícil, e o processo da opressão e da violência que fazia com que esses escravos eram quebrados espiritualmente até chegar ao ponto que eles simplesmente ficavam. E outra coisa, como esses escravos viviam pouco, né? Ela mostra como abusos e alimentação pobre e excesso de trabalho eram muito raros escravos idosos, né? Nessa situação. E ela fala muito das breeders, que são mulheres parideiras, são essas escravas que ficam ali tendo filho atrás de filho e ao mesmo tempo trabalhando na plantação de milho, né? Que eles são plantadores de milho especificamente, e que se essa mulher não é parideira, ela é vendida, e o destino dela é muito pior. O destino da parideira é um pouco mais simples, né? Ela é um pouco mais bem tratada do que as outras escravas, mas ao mesmo tempo ela tem seus filhos vendidos. Então assim, o corpo dela tem menos valor do que o corpo de uma vaca, sabe? Ela fala de uma série de opressões. E gente, o livro vai dando uma aflição, porque obviamente que a Octavia fez uma pesquisa muito profunda para escrever esse livro, para descrever essa situação, e ao mesmo tempo que a Dana volta para lá tentando mudar essas pessoas, tentando mudar o Rufus, né? Esse menino que vai virar um homem adulto, mas acaba descobrindo que talvez ela não tenha poder. E também tem toda essa questão temporal de que o que você vai fazer vai alterar a história do futuro, e será que a gente quer alterar? E uma outra discussão importante é a questão do casamento interracial, que o Rufus, ele é o único que sabe que a Dana é do futuro. E ele fica abismado de saber que a Dana tem um marido branco no presente, né, em 1976, porque isso era proibido por lei.
E ela fala, não, Rufus, na minha época que eu vivo isso não é proibido por lei, eu tenho um marido branco. E aí fica muito claro o papel do Kevin nesse livro, porque o Kevin é aquele marido branco aliado, né? É um cara que ele é um escritor, ele é um historiador, e ele tem um entendimento claro das opressões que a mulher dele vive, da história da família dela, de toda essa situação. Então, o Kevin não é aquele cara que casa com... Porque nos Estados Unidos é muito mais incomum um casamento interracial do que aqui. Porque aqui tem toda aquela coisa do mito da miscigenação, que era uma forma de apagamento, né, da raça negra. Lá é muito mais incomum. Mas mostra como é importante nesses casamentos miscigenados que a pessoa que está com privilégio, ela entenda o privilégio dela, para que ela realmente entenda onde ela está se metendo. E isso fica muito claro com o papel do Kevin, porque ele é um homem branco que vê a esposa dele viajando para o passado e ele acaba acreditando nela, no tudo que ela conta, né, do passado, e ele entende essa opressão, embora ele não consiga, ele entenda do ponto de vista de uma pessoa que tem empatia, mas ele não tem como entender porque ele não viveu isso na pele. E isso me fez lembrar muito dessa questão da importância de que se há um casamento interracial, a pessoa, principalmente se for um casamento entre uma pessoa que tem privilégio e uma pessoa que não tem, né, um negro e um branco, um indígena e um branco, um asiático e um branco, é que a pessoa branca tem a entender a posição de privilégio e entender que sim, amor tem cor sim e que a gente precisa se posicionar. E eu penso muito no casamento dos meus pais nesse aspecto, porque minha mãe é uma mulher lida como branca, embora ela tenha descendência indígena também, mas é uma mulher branca, uma portuguesona, né? E ela sempre teve o entendimento de que não era fetichista casar com meu pai, eu vou casar com um negão, não era. E que se ela tivesse, eu sou a única dos meus irmãos que sou negra, meus irmãos são brancos, mais velhos, né? Que eles são filhos de outro pai, de ter um entendimento de que a minha vida não ia ser igual a dos meus irmãos. E meus irmãos têm muito esse entendimento de que eu nasci de outra cor, que eu nasci de outra raça, porque eu puxei meu pai. Então a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aliada, inclusive muito defensiva. Quando eu tinha uma idade para não me defender do racismo, era ela que entendia. Então existe uma importância muito grande dessa coisa. De não é simples dizer que eu não vejo cor. Inclusive eu me lembrei muito do livro da Andy Thomas, né, O Ódio que Você Semeia, que ela tem um namorado branco, a menininha, e o cara fala, mas eu não vejo cor quando estou com você, eu amo você, eu não amo a sua cor. E ela fala, não, mas se você não vê cor, você não vê parte do que eu sou, porque ser negra é uma coisa que ajuda na minha formação. Se você não vê o meu background, a minha negritude, as minhas origens e tudo pelo que o meu povo passa, a gente não pode ficar junto. Porque não é uma questão só individual entre o casal e o seu casal, mas é entre o casal, a família, a raça, todo o movimento. E aí me fez lembrar muito do casal que eu morava. Eu morei um casal na Inglaterra e quando eu conversei com ela, ela é uma mulher chinesa, né, mas da Malásia, mas chinesa, de família chinesa. Asiática, né? E ela me dizia sempre que ela é casada com um homem da África do Sul. E eles têm um menininho asiático, né? O menininho deles tem 1 ano e pouquinho e ele é bem asiático mesmo, puxou a mãe. E na minha cabeça, um sul-africano era um homem negro. Uma mulher asiática casou com um homem negro e tal, porque os sul-africanos são maioria. Quando eu cheguei lá, me dei de cara com um sul-africano branco, loiro, de olho azul, e quase tive um treco, né? E aí, eu entendi todo o processo, depois conversando com eles, pelo qual esse rapaz teve que passar para casar com ela. Porque ela é asiática e chinesa, a família toda chinesa, embora eles morem na Malásia, e existe uma xenofobia horrorosa no mundo, principalmente na Europa. As pessoas são muito preconceituosas, tem muito racismo contra o asiático por aí, principalmente contra os chineses. Olhem aí a piada, né, do coronavírus para escancarar. E me lembrou muito da relação que os brancos tinham com os negros escravizados, porque as pessoas consomem tudo que os chineses produzem, mas a gente não gosta de chinês, né? Vamos botar bem aspas. Então assim, eu consumo tudo que é produzido na China, mas eu não gosto de chinês. E eu fico pensando exatamente das pessoas escravizadas, obviamente resguardando as diferenças, que consumiam tudo que era produzido pelas mãos negras, mas não gostavam de preto. Então, eu fiquei um pouco chocada e quando eles foram me contar essa história deles, que inclusive a família dele, que era uma família branca, sul-africana e racista, vamos deixar isso bem claro,
Como a família dele não gostou dela namorar uma asiática, porque afinal de contas ela não era uma moça branca. Como teve problema? E ele disse pra mim, nossa, quando eu comecei a conhecer ela, quando a gente começou a namorar, eu gostava dela, eu não via a raça dela, eu me interessei por ela como mulher. E ela disse, não, mas ao passar do tempo eu tive que mostrar a ele que nós não éramos iguais nesse aspecto, que o mundo não nos via como iguais. Então foi todo um processo. E ele fala a mesma coisa da raça negra, porque ele teve babás, empregadas domésticas, era sempre essa figura do negro como servil. E ele se lembra de como os pais dele ficaram revoltados na época que o Mandela ganhou a eleição. E ele não entendia, ele era criança e não entendia o porquê dessa confusão toda que o homem negro ganhou a eleição. Então, ao passar do tempo, com esse casamento com ela, ao longo de vários anos, ele foi entendendo a posição dele como a pessoa que herda privilégios. Não apenas como homem, mas como um homem branco, né? E aí eles tiveram uma criança asiática, então ele nunca vai poder fugir. O filho dele nunca vai ser lido como branco, essa criancinha deles. O menino é asiático mesmo, é um chinesinho pequenininho. Então, mesmo que tenha nascido na Inglaterra, essa criança nunca vai ser lida como branca. Esse menino vai ter que conviver com racismo e xenofobia a vida toda. E ele, como um pai branco e privilegiado, terá que estar numa posição de aliado ao filho, da mesma forma que ele é aliado à esposa. E eu me lembro muito dela me falar que quando ela usava, ela estava procurando emprego e ela enviava os currículos com o sobrenome dela de solteira, que era um sobrenome chinês, né? As pessoas simplesmente não ligavam de volta. E quando ela passou a usar o sobrenome dele como branco, ela começou a conseguir entrevistas. Então a pessoa simplesmente não ligava para quem ela era ou se o currículo dela era bom, ele só ligava pelo fato dela ser chinesa, entendeu? Então é importante esse casamento. Eu tô falando de uma outra situação, mas pra gente entender que existe sim racismo com outras etnias, né? Claro, óbvio. Mas que se você quer ter um relacionamento miscigenado, se você se apaixonou por uma mulher negra, eu tô falando de uma pessoa branca, ou por um homem negro, você tem que sim entender que seu amor tem cor sim, e que aquela pessoa ali, ela não é apenas o indivíduo que você ama. É uma pessoa que ela representa toda uma raça, todo um sistema de opressão, que ela provavelmente já viveu questões de racismo e que você tem que checar o seu privilégio. E isso eu gostei muito da personagem do Kevin para isso. Primeiro porque ela é a pessoa que conta para ele as experiências e ele vai secundarizar. Ele não está assumindo o protagonismo da história dela, entendeu? E também não existe muito machismo na relação dos dois, é perceptível. Existe apenas uma sensação de proteção e de um amor muito grande, principalmente quando ela vai embora. E ela sempre volta esfaimada, sempre volta machucada, sabe? E o livro vai dando uma agonia, minha fé, mas uma agonia que eu não consigo explicar. Então é um livro que ele fala muito de história, vai ser muito legal para quem não conhece muito a história da escravidão dos Estados Unidos, fala muito de figuras negras muito importantes, como a própria Harriet Tubman, e fala sobre essa questão de relacionamento interracial e também sobre a postura das pessoas brancas em relação às negras. Inclusive tem uma passagem muito interessante que uma hora que ela está conversando com o Rufus ainda criança ali, e ela explica, né, em 1976, que ainda existe racismo e blá blá blá, porque a escravidão vai acabar ali em 1866. Ela não fala muito bem pra ele, mas a escravidão vai acabar e tal. E eu tô vivendo mais ou menos 100 anos depois da escravidão acabar. E ele, pô, e vocês ainda reclamam disso? Vocês ainda lembram disso? Gente, mas na sua época a escravidão já acabou tem tanto tempo, vocês não superaram esse problema? E, gente, quantas vezes eu vejo pessoas brancas questionando a gente quando a gente reclama de racismo? Gente, mas a escravidão acabou há 100 e tantos anos, 130 anos, vocês não vão superar isso? Mas aí jamais você pode falar de holocausto, né? Porque o holocausto aconteceu há 70 anos, Deus me livre e guarde, foi uma coisa horrorosa, mas as pessoas brancas, elas respeitam o holocausto. O holocausto acabou há 70 anos, o holocausto foi 50 anos depois da finalização do racismo no Brasil. Mas as pessoas respeitam a memória do holocausto. Por que a memória da escravidão brasileira, da escravidão em todos os lugares do mundo, da população negra não é respeitada? Sabe? Toda vez que a gente reclama de racismo, as pessoas ficam, gente, mas a escravidão acabou tem tanto tempo. Ah, isso já passou, isso é tão antigo. E o Rufus, ele fala isso com ela e ela fica com muita raiva. E eu também fico com muita raiva. Por que não, gente? Não acabou. E aí ela vai falar de toda uma situação de como os negros nos 1976 viviam, né, de encarceramento, de preconceito, do preconceito mesmo que ela tem que viver por casar com um homem branco e todas essas situações. Mas assim, é uma história fantástica,
foi uma das primeiras histórias, se não a primeira história de ficção científica escrita por uma pessoa negra que eu já li, e eu sei que a Octavia Butler, ela fala muito, escreve muito sobre afrofuturismo, ficção científica, então é a especialidade dela, e eu amei a forma como ela narra as histórias, amei mesmo, assim, a escrita dela é excepcional, principalmente quando ela volta para o passado e as pessoas lá conversam do jeito que as pessoas conversariam no passado. Então é um livro que tem uma pesquisa, assim, muito rica para ser escrito. Mas já vai o meu aviso de gatilho, que eu deveria ter feito no início, não no final, que esse livro envolve violência gráfica absurda, né? Que não seria diferente falando de escravidão. Então existe violência sexual, existe violência explícita, sofrimento de todos os tipos, então assim, se você não tiver numa boa fase da sua vida, não recomendo que você leia. Mas saiba que você vai passar um pouco de raiva sim, lendo esse livro. Principalmente se você for negro, que dá muita agonia. Porque principalmente você percebe que no passado estava 100% do tempo correndo risco de vida, simplesmente pela cor da sua pele, sabe? É muito tipo... Não havia um lugar onde você está protegido, porque hoje, por exemplo, o negro pode estar um pouco mais protegido pela classe social. Então, se você é um negro né, que é bem né, posicionado, que teve uma ascensão social, talvez você esteja mais protegido de certas violências, né? Você vai ser vítima de outras violências, porque o racismo é estrutural, mas você esteja protegido por alguns outros tipos de violência. Pela classe, né, pelo lugar onde você mora, mas naquela época não. Tem pele escura, mon amour. Qualquer pele escura, qualquer tom de pele escura que não seja branco, você não está protegido, né? E ela também cita alguma coisa sobre a ascensão, a expansão dos Estados Unidos para o oeste e a dizimação das populações indígenas, que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. Então ela tem uma visão histórica muito clássica, muito clara aí, de como a dominação branca aconteceu nos Estados Unidos, que é muito parecida com o que aconteceu aqui, gente. Não existe uma diferença assim tão grande entre a forma como os escravos eram tratados aqui e a forma como os escravos eram tratados lá. A diferença maior é que a nossa escravidão durou ainda mais do que a deles, né? Enfim. Mas assim, racismo é racismo, né, gente? Temos diferenças de racismo. Acho que a grande diferença de racismo no Brasil e nos Estados Unidos é que por a gente ter passado pelo mito da miscigenação, que muitas vezes começou por meio de estupro e depois aconteceu por meio de cultura, naquela coisa de amor não tem cor e blá blá blá, tudo é permitido, não há pecado nos trópicos, aquela conversa, e aqui o racismo fica menos explícito e ele se torna muito mais entranhado na estrutura da sociedade do que uma coisa muito aberta como nos Estados Unidos. E também existe uma diferença de termos nos Estados Unidos as pessoas são lidas como negras também pela sua ascendência. No Brasil existe uma passabilidade para pessoas negras, filhas de negros, pessoas miscigenadas, pessoas que são negras mais claras. O racismo não é tão grande. Na verdade, aqui no Brasil, você ser loiro e filho de negro não tem o peso que tem nos Estados Unidos, que o peso étnico é muito maior, né? O peso da coisa da linhagem, do kindred, né? Do laços de sangue, lá é muito maior, e aqui é muito mais uma questão fenótipica, né? De nariz, de aparência física, de cabelo, de cor de pele e assim por diante. Por isso aqui no Brasil você não deveria argumentar, né, que porque o seu pai ou o seu avô é preto você tem direito a cotas mesmo sendo loiro de olho azul, né? Mas enfim, são leituras distintas, justamente porque aqui teve miscigenação. Então, como a miscigenação aqui foi muito mais estimulada do que nos Estados Unidos, a pessoa, quanto mais branca ela for, menos ela sofre. Lá não, lá existe também um preconceito com a pessoa por a pessoa ser filho de negro, mesmo que ela tenha uma certa passabilidade por ser branco. Bom, vamos acabar com esse vídeo enorme que eu falei. E é isso, pessoal, acabo aqui com essa resenha gigantesca que eu achei que eu não ia falar nada, acabei falando pra caramba. Recomendo super que vocês leiam Kindred, Laços de Sangue, de Octavia Butler. Esse livro, eu tenho uma cópia em inglês aqui, um e-book, mas esse livro no Brasil, ele é editado pela editora Morro Branco, que é a editora que publica os livros da Octavia no Brasil. E eu gostaria muito de vocês escreverem aqui e ficarem tagueando a Morro Branco para ver se ela patrocina, né? Se ela faz uma parceria comigo. Morro Branco, pelo amor de Deus, me nota, porque é uma editora fantástica que edita livros fantásticos, né? Quero muito essa parceria, principalmente com livros da Octavia, então, né? Morro Branco, por favor, me nota. Hashtag Morro Branco me nota. Vamos colocar isso no Instagram. Aproveito mais uma vez para convidar vocês para se inscrever nesse canal e se tornar uma tracinha, e também para deixar o seu like, e peço que você me siga nas redes. Agora
O meu perfil, meu IG é @leiapretaleia, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então se você queria me seguir no Twitter, o arroba é o mesmo. Então @leiapretaleia no Instagram e no Twitter, mas eu vou colocar o link aqui. Vou colocar aqui embaixo também os outros vídeos da nossa série, né, para ler Mulheres Negras 2021, e o link aqui também para se vocês quiserem adquirir o livro, que eu super recomendo, acho uma leitura fundamental para 2021. E é isso, fico por aqui, beijos e até a próxima segunda-feira, que também vai ter livro escrito por autor negro. Então, fique ligado.